É isso aí. A gente vai começar essa nova série de mensagens hoje. Brasil, clamamos por essa nação. Se você perde 20 minutos por dia, ou lendo o jornal, ou assistindo o jornal, você percebe que cada dia tem uma novidade. E não são novidades boas. Via de regra, as informações que nós temos vinda dos telejornais ou dos jornais que nós lemos, é mais corrupção, é mais uma delação premiada, algumas expressões que eu nem almejo falar, porque é coercitiva, é isso, né? Eu não sei nem o que é isso direito, mas tem, isso tá lá. Só que infelizmente são coisas que nos levam ao desânimo. Eu me lembro que recentemente, assistindo o telejornal num dia, houve uma notícia boa. Finalmente o Brasil começa a dar sinais de crescer novamente. O desemprego diminuiu, houve aí uma proposta de emprego maior. Algumas setas apontavam para o Brasil melhor. Isso num dia. No outro dia, sai a delação, o áudio da gravação do Joesley, eu não sei, nunca sei se é Wesley, Joesley, o Batista lá do Temer. E aí, cai. A Bolsa de Valores cai. Eles até interrompem a Bolsa de Valores para não cair muito, mas cai. Não, e a gente ouve umas coisas que parecem assim, filme. Uma das delações, o rapaz dizendo assim, olha, minha conta quando chegou a 10 milhões eu parei de contar. Tá fácil, né? Alguém aqui pode dizer isso, olha, eu conto minha conta até 10 milhões, acima de 10 milhões eu paro de contar. Parece coisa de filme, parece coisa que a gente não imaginou viver. Teve um estádio aqui no Brasil, para a Copa do Mundo, que inicialmente o orçamento dele era de 600 milhões. Aí houve a propina. Com a propina subiu para 1 bilhão e 500 milhões. A construção do estádio, 600 milhões. O valor da propina, 900 milhões. O valor da propina é maior do que o valor do estádio. Você ouve falar de empresas que tem um setor só para cuidar de propina, funcionários só para cuidarem da propina. Houve gente dizendo assim, descobrimos que não era o Temer que estava presidindo o Brasil, não era o PT, era a JBS, é uma outra sigla, né? IBS, a JBS. É esse o Brasil que a gente se encontra. E aí a gente tem duas opções. Nós temos algumas opções. Uma delas é, como todo brasileiro faz muito bem, é fazer piada. Vamos fazer piada disso. Vamos dar risada da nossa própria desgraça. Outra opção que a gente tem, sei lá, vamos para a rua, apedrejar, protestar, pedir fora Temer. Você viu? Teve um cara que escreveu na frente de uma escola, no muro de uma escola na cidade de Jaú, fora Temer, né? A gente pode fazer isso, vai lá, vai pichar, deve ser um corintiano que escreveu isso, né? E olha que eu sou corintiano, mas fora Temer, eu não sei. Como igreja, a gente pode aprender a clamar, a orar, a entregar essa nação nas mãos do Senhor, a pedir que Deus venha cumprir com o seu propósito, a compreender que, vou ser sincero, está um pouquinho aquém daquilo que as nossas mãos podem fazer. Já que eu não posso fazer isso, eu coloco nas mãos de Deus e falo, Senhor, isso está além de mim. Eu sinceramente eu não sei nem o que significa realmente 10 milhões de reais. Não, é 10 milhões de dólares, acho que ele estava falando. Eu não sei, não importa. De reais ou de dólares, eu não sei substancialmente o que significa isso. Eu acho que eu nunca terei esse valor na minha mão. A não ser que alguém queira pagar uma propina com o pastor presbiteriano aí, eu acho difícil, né? Mas eu não sei substancialmente o que significa isso. Talvez nunca vá saber. A não ser que a gente chame esse cara para vir para a igreja, começar a dar o dízimo aqui, né? Para melhorar algo. Fora isso, não tem jeito. Então o que a gente pode fazer? Reconhecer que isso está além da nossa realidade. Eu posso colocar quantas críticas eu quiser no Facebook, mas pouco provável que isso mude a história do nosso país. Eu posso começar a torcer para o Moro, ou torcer para o Lula, não sei para quem você torce,
Já falei, se você torcer para o Lula, até o final do culto a gente pode orar pela sua vida, para tirar isso de você. Mas, pouco provável que isso vai mudar. O que cabe a nós fazermos então? O que está no alcance dos nossos braços? A gente olhar para a palavra de Deus e ver o que essa palavra de Deus tem a nos dizer. E clamarmos por essa nação. Clamemos então para que o Brasil seja transformado. Mas vamos tentar entender um pouquinho algumas circunstâncias. Durante esse mês a gente vai conversar um pouquinho, 4 domingos, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso que está acontecendo. Onde Deus se encontra nisso tudo? Aonde os nossos deveres nisso tudo? Por que disso tudo? O que Deus vai fazer, deve fazer, tem que fazer? Então durante esses 4 domingos a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, tentando buscar respostas na medida daquilo que Deus nos permitir, mas acima de tudo clamando que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. Abra suas Bíblias no Salmo de número 33. Nós já lemos o versículo 1, 2 e 3. Agora a gente vai continuar então do versículo 4 até o final, até o versículo 22. Salmo 33, do verso 4 até o verso 22. Diz o seguinte: as palavras do Senhor são verdadeiras, tudo o que Ele faz merece confiança. O Senhor Deus ama tudo que é certo e justo. A terra está cheia do seu amor. Por meio da sua palavra, o Senhor fez os céus. Pela sua ordem Ele criou o sol, a lua, as estrelas. Deus juntou os mares num lugar só e guardou os oceanos em reservatórios. Que toda a terra tema a Deus, o Senhor. Que todos os habitantes do mundo temam, pois Ele falou e o mundo foi criado. Ele deu ordem e tudo apareceu. O Senhor acaba com os planos das nações. Ele não deixa que eles se realizem. Mas o que o Senhor planeja dura para sempre. As suas decisões permanecem eternamente. Feliz a nação que tem o Senhor como seu Deus. Feliz o povo que Deus escolhe para ser dele. O Senhor Deus olha do céu e vê toda a humanidade. Do lugar onde mora, Ele observa todos os que vivem na terra. É Deus quem forma a mente deles e quem sabe tudo o que fazem. Nenhum rei vence por ter um exército poderoso. Nem os soldados conseguem a vitória por causa da sua força. Não são os cavalos de guerra que ganham a batalha. A sua grande força não pode salvar ninguém. É o Senhor Deus quem protege aqueles que o temem. É Ele quem guarda aqueles que confiam no seu amor. Ele os salva da morte e nos tempos de fome os conserva com vida. Nós pomos a nossa esperança em Deus, o Senhor. Ele é a nossa ajuda e o nosso escudo. O nosso coração se alegra por causa do que o Senhor tem feito. Nós confiamos nele, porque Ele é santo. Ó Senhor Deus, que o Teu amor nos acompanhe, pois nós pomos em Ti a nossa esperança. O contexto desse salmo, em que momento exatamente ele foi escrito, é bem incerto. A gente não pode aferir com precisão o momento na história do povo de Israel que esse salmo foi escrito. Mas o que a gente entende na descrição desse salmo é que o salmista ele está passando por um momento de guerra. Ele está passando por um momento de incertezas. Como que vai ser o dia de amanhã da nação? Qual vai ser a provisão que a nação vai precisar tomar? Inclusive no versículo ele fala da fome. Será que haverá comida diante dessa crise? Será que haverá angústia durante essa guerra? Quais as circunstâncias que a gente vai sofrer diretamente com essa ação que está acontecendo nessa nação? Diante disso, o salmista ele escreve esse texto que começa com um salmo de louvor, começa louvando a Deus por aquilo que Ele é, por tudo aquilo que esse Deus é poderoso, passa por um momento onde ele exalta a Deus por tudo aquilo que Ele fez, quando ele fala: esse Senhor criou todas as coisas com a Tua palavra, Ele é Senhor, Ele juntou os oceanos, fez a terra e tudo mais, e termina com uma mensagem de esperança. Olha, nós confiamos nesse Deus, nós esperamos desse Deus e nós dependemos desse Deus. O salmista, no meio de incertezas, o salmista, no meio de um momento de crise, no momento onde a nação dele está passando por uma bagunça, ele escreve esse texto.
acho que pouco semelhante do que está acontecendo com a gente nos dias de hoje. A gente está vivendo um momento de muitas incertezas. O que vai ser amanhã? Qual é a nova informação que a gente vai ter amanhã? Tem um grupo comemorando que saiu aí uma possibilidade do Lula ser preso. E aí você vê a discussão, ele vai ser preso. Outros falam, imagina, gente, balela, ele não vai ser preso, ele não sei o que tem, blá, blá, blá. Nós não sabemos, a gente está vivendo nesse momento de incerteza. Mas vamos ver alguns princípios que esse texto ensina para a gente, que a gente pode aplicar nas nossas vidas. E a gente pode aplicar nesse contexto de nação que a gente está vivendo. Primeiro é o versículo 5. O Senhor Deus ama tudo que é certo e justo. Mas a segunda parte, principalmente, a terra está cheia do seu amor. A gente talvez comece a olhar para esse texto, e principalmente esse versículo 5, e no nosso contexto de Brasil, talvez a gente comece a falar assim, o Brasil nem tanto. Eu não sei se o Brasil está cheio do amor do Senhor. Eu acho que, não sei. A gente vive num meio, num grupo muito pessimista, onde o bom está lá fora. As coisas boas acontecem fora do Brasil. A melhor educação está lá, os melhores empregos, o melhor salário. Eu não estou dizendo que tudo isso está errado. Eu não estou dizendo que tudo isso não é verdade. Mas a gente corre o risco de olhar para esse texto e falar assim, olha, a terra está cheia do amor do Senhor, mas isso não inclui o Brasil. Isso inclui, sei lá, a França, presidente novo lá da França, um jovem audacioso. Os Estados Unidos com Trump, talvez ele seja a demonstração, as coisas que acontecem lá, a tecnologia. Não, para o Brasil isso não... Vamos entender um pouquinho o que esse texto está dizendo. A terra está cheia do seu amor. Você lembra um tempo atrás, tinha uma propaganda na televisão, de um tempero, não vou dar o nome do tempero, até porque ele não paga royalties para a gente fazer propaganda dele, mas você lembra de um tempero, que quando ia falar da propaganda que ele tinha temperado com ele, a pessoa falava, eu temperei com amor. A ideia é que quando o texto vai dizer que a terra está cheia do amor do Senhor, está dizendo justamente esse sentido, o cuidado do Senhor na criação das coisas que Ele fez. Aquele outro Salmo 19 que fala que os céus proclamam a glória do Senhor e o firmamento anunciam as obras de suas mãos. Um dia discursa a outro dia, uma noite gera conhecimento a outra noite. A ideia é que a terra, sim, ela está cheia da glória e do poder, está cheia da glória desse Deus, está cheia do amor, do toque de amor desse Deus. E aí eu vou além, eu posso dizer que o Brasil resplandece sim a glória desse Deus. Vamos ser sinceros, eu ouvi um pastor dizendo algo, isso não é original meu, mas ele disse algo que é muito verdadeiro. No fundo da tua casa, tem um pouquinho de terra lá, normalmente o brasileiro tem um puxadinho no fundo com um pouco de terra. Se você tem um pouquinho de terra no fundo da tua casa e você consome uma fruta, e você jogar a semente da fruta, o caroço da manga, no fundo da tua casa, naquele pouquinho de terra, o que corre o risco de acontecer naquele pouquinho de terra que tem no fundo da tua casa, onde você jogou aquele caroço de manga? O Brasil talvez seja o único país do mundo que, se você jogar um caroço de manga no quintal da tua casa, um ano depois vai começar a surgir um pé de manga ali. Dali a alguns anos você começa a colher manga do quintal da sua casa, onde você simplesmente jogou um caroço ali e ele frutificou. Você já reparou a quantidade de árvores frutíferas que nós temos aqui no estacionamento da igreja? Eu sou privilegiado, porque aqui nós temos, ajuda a lembrar de tudo aí, caju, pé de caju, hein? E o cajueiro aqui da igreja dá caju mesmo. Tem acerola, pitanga, jabuticaba, limão, ninguém mexa nesse pé de limão, porque esse pé de limão é bom. Eu gosto desse pé de limão que a gente tem aqui. Tem pé de graviola, vocês não sabem, mas tem pé de uvaia. Esse ano ela deu um pouquinho de uvaia, ano que vem talvez ela dê mais. Jabuticaba, rapaz, isso é coisa que só tem no Brasil. Essa variedade. Se você for para o Havaí, você vai ver uma propaganda lá que o abacaxi é do Havaí. Não é, eles roubaram o nosso. O abacaxi é brasileiro. São coisas que só tem no Brasil, tá vendo? O Vlad, nosso consultor de frutas brasileiros, diz que o abacaxi é da Paraíba. Eu não sei, é o Vlad que está dizendo. Mas é coisa que só acontece no Brasil. São detalhes do Brasil. Fora o seguinte, para pensar. Existe no Brasil, talvez seja o único país do mundo que você ande por avenidas e tenha restaurante italiano, restaurante chinês, restaurante japonês,
Tem muito tipo de outras comidas. Mas fala sério, existe uma comida tão boa quanto a nossa? Arroz, feijão, ovo frito de gema mole, hein? Tá vendo? Fala sério. Ó, eu respeito vocês que gostam de comida japonesa. Eu respeito quem gosta de peixe cru. Mas eu duvido que seja melhor do que um contrafilé, sabe? Dá uns 2 tapas dele na churrasqueira, dá aquela fatiada assim, que ele até chora o contrafilé, sai aquele líquido de dentro, dá vontade de pôr um canudinho e chupar aquele líquido. Fala sério. Eu tenho um primo que ele já viajou uma vez para os Estados Unidos, e lá nos Estados Unidos ele foi chamado para participar de um churrasco, e ele foi, poxa, churrasco, né? Fazia tempo que ele queria comer uma coisa mais brasileira, e ele foi lá. Quando ele chegou no churrasco, e era aquela churrasqueira portátil que abria, no que abriu para a decepção dele, tinha hambúrguer e salsicha no churrasqueira. Não, qualquer churrasco brasileiro, com um pouquinho de contrafilé, linguicinha, pão de alho, gente. Ó, a polenta pode ser italiana, mas polenta com frango caipira é no Brasil. Tem muito mineiro aqui, entende? Quantos mineiros aqui? Levanta a mão para a gente ver a quantidade de mineiro que tem. Olha, tá vendo? A gente precisa orar mais na nossa igreja, que tem muito mineiro, viu? Tem outro lugar no mundo que você consegue comer tudo de feijão? Isso é só em Minas. Essa diversidade cultural, a gente tem que tomar cuidado, senão a gente só começa a falar mal do Brasil. Porque esse país não presta, porque esse país... E a gente para de perceber como esse nosso país, ele está repleto dos toques do amor do nosso Deus. Eu não sei se você já viajou para fora do país. Se você já viajou para fora do país, você está perdendo muita coisa boa em nosso país. Mandaram uma foto para mim um tempo atrás, dizendo que, você acha que isso é Caribe? Não é, isso é João Pessoa. As praias que a gente tem nesse país, as paisagens que nós temos nesse país, os peixes que se pega aqui, hein, Vlad? Os peixes que se pega aqui, pesca aqui. A gente tem que parar de ser dessa turma de o Brasil não presta, esse país é uma porcaria, isso beira ingratidão, e a gente para de reconhecer que nossa terra, o país em que a gente vive, ela está assim repleta do toque do amor do Senhor em nosso país. Largar de ser esse coração ingrato que nós temos, esse povo crítico que nós temos, que só sabe reclamar, e parar de perceber a glória do nosso Deus, das riquezas desse nosso país. Eu gosto muito de mata, de cachoeira. Cada vez que eu contemplo uma cachoeira nesse nosso país, não precisa ir muito longe, em Pirassununga temos algumas cachoeiras aqui. É a contemplação da glória do nosso Deus, é o entendimento que a gente começa a ter que abrir os nossos olhos e perceber que nossa terra, sim, ela está assim repleta do toque do amor do nosso Deus. Que é mais do que o povo brasileiro? É um povo sofrido, sim, mas aí está povo divertido. Vocês assistiram às Olimpíadas no último ano que passou? Teve um confronto de boxe, uma luta de boxe, que estava lutando 2 caras que eu não sei, um de cada país, eu não lembro, nem morar brasileiro. Quem era brasileiro naquele ringue? O árbitro. Adivinha para quem a torcida em volta do ringue de boxe estava torcendo? Cada vez que o árbitro intervinha, a torcida comemorava. E até que em determinado momento começaram, juiz, comemorar, bater palma para o árbitro. A gente precisa parar de ser esse povo chato, onde começa a falar tudo de bom para lá fora, e deixar de ser ingrato com aquilo que Deus fez para a nossa nação. O Brasil é um lugar terrível, mas os únicos furacões, os únicos vulcões que tem aqui, eles servem de ponto turístico. Vai em Poços de Caldas tomar banho de águas termais. O vulcão aqui no Brasil serve para ter águas termais. Vai pousada do Rio Quente lá em Caldas Novas. O vulcão lá serve para ter água quente brotando da terra. Uma vez eu e a Carla, a gente foi lá na pousada do Rio Quente. É um lago. Você começa a ver bolhas saindo de dentro da terra, é água quente. A gente tem que parar de ser dessa turma do chato, que o bom está tudo lá fora, e parar e começar a lembrar que o Brasil também está repleto do toque do amor do Senhor. Está repleto da glória do Senhor, do zelo dele para esse nosso país, o zelo dele aqui para cada um de nós.
A gente tem que largar de ter esse coração ingrato e começar a reconhecer a glória do Senhor no país em que a gente vive, nessa diversidade cultural que a gente desfruta aqui, nessa comida boa que a gente tem nesse país, nessa paisagem maravilhosa, nesse cuidado que somente Deus pode fazer. Eu ouço gente falando assim: meu sonho é ir para a França, ver a Torre Eiffel. Quem fez a Torre Eiffel? O meu sonho é ir para alguns lugares aqui no Brasil, por exemplo, a cidade de Bonito, do Mato Grosso, né? Não faz eu passar vergonha não. No Mato Grosso, ver lá aquelas piscinas naturais, feitas por Deus, que jamais o homem consegue imitar, aquelas cavernas, como chama aquela estalactite, estalagmite, é isso, né? Se não for, fica sendo, né? Das cavernas que é formado, é Deus que faz. A gente precisa parar de ser do ponto e começar a perceber que o nosso Brasil, sim, ele está repleto da glória do Senhor. Ele está repleto do toque, do amor do Senhor. Só que daí o texto continua. E o texto começa a falar assim: esse Deus fez todas as coisas. Esse Deus, ele juntou os oceanos. Esse Deus fez a terra. Esse Deus fez o mar. E aí chega um versículo que é o divisor de água para a gente. Feliz a nação que tem o Senhor como seu Deus. E aí a gente esbarra no problema. Porque quando a gente olha para um ser humano, a gente fala assim: como que a gente descobre que alguém tem Deus no teu coração? A palavra de Deus nos diz que a gente conhece a árvore pelos frutos. Como a gente descobre a nação que tem Deus como seu Senhor? A gente conhece a árvore pelos frutos. E aí vamos pensar: a nossa cultura, ela demonstra que nós temos um Deus como nosso Senhor? Ou o que como nosso Senhor? Uma cultura ou ideologia que o mundo é dos espertos? Deus está meio distante disso. Uma cultura que elogia o jeitinho brasileiro de burlar as coisas e dar um jeitinho nas coisas? Deus, ele está um pouco distante disso. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Mas dá uma olhada para a nossa nação. Dá uma olhada para a nossa cultura. O Brasil é conhecido aí fora pelo quê? Qual é a principal festa brasileira? Carnaval. Festa da carne. Vamos abusar. Vamos curtir. São 4 dias, 5 dias onde não tem problema. Os problemas terminam na sexta, voltam na quarta-feira de cinzas. Esse intervalo é festa, bebedeira, sexo, droga e tudo livre. Você vai na Argentina, não sei se você já foi na Argentina. Qual que é a principal dança da Argentina? Tango. No Brasil? Quadradinho de 8, né? Funk. Quando a gente liga o rádio, quais as músicas de sucesso que se tocam hoje em dia no Brasil? Quais são as letras? A mulher é um objeto popozuda, que ela serve para ser usada e jogada fora. E tem um monte de mulher pagando para ir num show desse. A nossa cultura aponta para os frutos que a nossa nação não tem Deus como nosso Senhor. Olha para a música que a gente ouve. Olha, ele é a referência musical. O Vlad tem ouvido bastante o Wesley Safadão e compartilha com a gente. O Wesley Safadão, olha só para que lado que a nossa música aponta, para que lado a nossa cultura aponta. Eu não tenho problema com dança. Se você pega a tua esposa, sai um dia para dançar, ótimo, faça isso. Eu tenho problema com essas danças que tem no mundo hoje em dia, esses funk da vida. A gente teve um aniversário recentemente que tinha uns jovens dançando no aniversário. Tem que ver uns jovens assim, dançando no aniversário funk, coisa mais absurda. A gente estava brincando lá, mas o estilo de música, o estilo de dança, as letras, mostra que nós estamos numa nação onde Deus não é o Senhor dessa nação. A gente pode fazer um culto aqui falando: nós estamos entregando essa nação para Deus. Não estamos. Depende não só de nós, depende da nação, depende de um Deus que escolhe essa nação para a qual Ele quer ser Deus. A nação em que a gente vive não tem Deus como seu Senhor. Enquanto a afirmativa, feliz a nação que tem o Senhor como seu Deus, a negativa é verdade. Triste a nação que não tem o Senhor. Isso explica talvez muita coisa. Quem é o Deus da nossa nação? Dostoiévski diz que todo ser humano tem um vazio dentro de si que só pode ser ocupado por Deus.
Essa frase dele é excelente, porque você já tentou pegar um objeto e colocar num lugar que só cabe outro objeto ali? Vai sempre ficar uma brecha, vai sempre ficar alguma coisa faltando. Enquanto o Senhor não é o Deus dessa nação, no nosso caso talvez seja o dinheiro dessa nação, e aí não há quantidade de dinheiro suficiente para fechar aquela brecha que só Deus ocuparia. Enquanto a nação não for Deus, o Deus dela, for talvez a ganância e o poder, não vai ter poder suficiente para suprir aquela brecha que só Deus supriria. A frase do Dostoiévski é fantástica. Todo mundo tem um vazio dentro de si que só é ocupado por Deus. Enquanto essa nação buscar saciar os seus desejos, não em Deus, mas em qualquer outra coisa, vai ter sempre esse vazio querendo ser suprido por alguma coisa. Por isso que conta-se até 10 milhões e para de contar. Por isso que um homem do governo pede 200 milhões emprestado para gastar com advogado. E eu acredito nisso. Mas é porque esses 200 milhões tentam ocupar um espaço que só Deus pode ocupar. Por isso que um homem corre na rua com uma mala com 500 mil dentro. Porque essa mala com 500 mil tenta ocupar um espaço que só Deus pode preencher ele plenamente, inteiramente. Isso responde muita coisa. Por que o nosso Brasil está assim? Porque Deus não é o Deus dessa nação. Ele não é o Senhor da nossa nação. E aí, não vai ser a troca de partido que vai ser a solução dos nossos problemas. Não vai ser sair no PT para entrar PSDB, para entrar PT do B e não sei quantos PB que existem. Mas não vai ser eles que vão. E eu vou dizer mais. Não vai ser entrando esses partidos cristãos que tem aí hoje, que mais estão atrás de poder do que de adorar a Deus, que vai restaurar o nosso problema. Não vamos sair daqui agora, o pastor saiu falando então que a gente tem que voltar no partido cristão. Não estou falando isso porque partido cristão hoje em dia está sendo mais de fachada do que cristão verdadeiro. O que eu estou dizendo é que não é o partido A ou o partido B que vai resolver o problema da nossa nação. Mas é quando Deus for o Deus dessa nação, quando Deus for o Senhor dessa nação. Até lá, pode trocar de partido à vontade, que a nação vai continuar andando nessa direção, porque ela vai estar buscando ocupar um espaço dentro de si, e só Deus completa esse espaço. Não tem jeito. Troca de partido, troca de político, e a nação caminha na mesma direção, porque Deus não tem guiado essa nação. E aí talvez você comece a ouvir isso, comece a ficar desesperado, assim, pastor, então a gente está perdido. Porque a gente olha, não tem muitas indicações de que isso vai mudar. A gente olha, não tem mesmo. Mas o salmista, ele termina esse salmo de forma impressionante. Ele termina dizendo assim, olha, a nossa vitória não se dá pela força do cavalo. A nossa vitória não se dá pelo número de guerrilheiros. A nossa vitória não se dá pela minha sabedoria em manusear um armamento. Olha a declaração do salmista. Ele salva da morte nos tempos de fome e os conserva com vida. Nós pomos a nossa esperança em Deus, o Senhor. Ele é a nossa ajuda e o nosso escudo. Nós pomos a nossa esperança em Deus, o Senhor. Sabe o que acontece? Entra ano, sai ano, entra político, sai político, entra partido, sai partido, a gente começa a pensar, não, esse talvez seja a esperança para mudar. Esse talvez não é. A gente está caindo no mesmo erro que o povo de Israel caiu lá no primeiro livro de Samuel, quando o povo olhou para Deus e falou assim, a gente não quer o Senhor, a gente quer Saul. A gente tem que parar de falar para Deus, eu quero Saul, e tem que começar a falar para Deus, eu quero que o Senhor restaure. E a minha esperança tem que estar no Senhor. E o salmista conclui com uma oração dizendo, ó Senhor Deus, que o teu amor nos acompanhe, pois nós pomos em ti a nossa esperança. A nossa oração tem que ser essa, Senhor, a nação em que eu vivo, apesar dela estar repleta dos teus toques de amor, é uma nação que não serve a ti como Deus, como Senhor. Então faz o seguinte, que o teu amor nos acompanhe. O mesmo toque de amor que a gente vê o Senhor agindo aqui na nossa terra, que a gente vê o cuidado que o Senhor criou todas as coisas, com esse mesmo toque de amor, vem cuidar das nossas vidas.
com esse mesmo zelo e com esse mesmo cuidado, vem cuidar de cada um de nós. Que a nossa igreja tenha isso como oração, não na dependência do partido, porque esses partidos não têm a Deus como seu Senhor, mas na dependência do nosso Deus. Que a gente olhe para Deus e fale: Senhor, então o que eu quero e o que eu te peço é que a cada um de nós o Senhor nos conduza com o teu amor, que o Senhor nos conduza com o teu zelo. Seria demagogia eu dizer para os irmãos assim: olha, não importa quem entrar no governo, quem rege as nossas vidas é Deus. Seria demagogia, porque importa. Porque quem entra no governo influencia diretamente em nossas vidas, quer a gente queira, quer não. Aumenta a inflação, aumenta o preço das coisas, baixa o emprego, fica tudo muito mais difícil. Mas a nossa oração é: Senhor, apesar de quem estiver lá, apesar de quem o Senhor colocar lá para ser a liderança máxima da nossa nação, eu preciso que o Senhor conduza as nossas vidas em amor. Nós precisamos que o Senhor conduza cada um de nós com o teu zelo e do teu cuidado. Que o Senhor nos proteja e nos guarde. A ideia é o seguinte: nos próximos anos, não há perspectiva de que as coisas vão mudar. Não vamos ser demagogos. Não há perspectiva de que isso que está acontecendo vai fazer com que o pessoal recue e pare de roubar. Não vai acontecer isso. Vamos ser sinceros. A Bíblia fala que o mundo jaz do maligno e cada vez mais vai andando na direção dele. Quando a gente lê o livro de Apocalipse, vai mostrando cada vez mais que as coisas tendem cada vez mais ao caos, porque o Senhor vai entregando cada vez mais os povos aos seus próprios desejos. Então, qual é a nossa oração? Senhor, apesar de todas essas situações e todas essas circunstâncias, que nós não sejamos guiados por ela, mas nós sejamos guiados pelo teu amor, que nós sejamos conduzidos pela tua misericórdia em nossas vidas. A nossa oração é que o Senhor nos guie. A nossa oração é que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas. Aí sim, nesse contexto, independe de quem estiver lá, porque a nossa dependência não está no governo federal, mas a nossa dependência está somente no Senhor. Em Ti, ó Pai, nós colocamos a nossa esperança. Como está a sua vida hoje? Como está o desemprego, a saúde, a educação? A nossa esperança tem que ser colocada no Senhor, que fez os céus e a terra e governa ela com todo o poder. A nossa nação não tem Deus como seu Senhor, mas nós temos Deus como nosso guia, protetor e consolador, Senhor das nossas vidas e Senhor da nossa história. A gente tem que clamar por esse Brasil, mas a gente tem que, acima de tudo, como cada um de nós, depender do Senhor. Ele é o Deus das nossas vidas. Eu quero convidar você a fechar teus olhos, abaixar tua cabeça. Por um instante